Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Eu me chamo Everaldo Silva. Nesse vídeo falaremos sobre não desprezai as profecias, não rejeite as profecias do nosso Senhor. Examine elas, olhe para elas, tenha esse cuidado de analisar antes de qualquer pré-julgamento. Se você não é inscrito nesse canal, aproveita esse momento aqui embaixo. Já vá se inscrevendo, dando aquele joinha, compartilhando para que mais vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. O que significa não desprezeis as profecias? O versículo bíblico que diz não desprezeis as profecias é uma advertência para nós cristãos. Não menosprezem a orientação resultante da proclamação da profecia a respeito da vontade de Deus. As profecias legítimas, fundamentadas, elas são na palavra de Deus e jamais devem ser desprezadas. Esse versículo foi escrito pelo apóstolo Paulo ao expor aos crentes de Tessalônica uma série de orientações. Ele falando a respeito das práticas para a vida cristã em Tessalônica. Inclusive, a declaração não desprezai as profecias deve ser estendida sempre à luz do seu contexto bíblico, para não surgir interpretações equivocadas sobre essa questão. Mas para entendermos corretamente o significado desse versículo bíblico e útil, nós precisamos sabermos que é uma profecia que fala a respeito da Bíblia Sagrada, a importância das profecias nos tempos do Novo Testamento, numa linguagem do Novo Testamento. Uma profecia pode ter a ver com uma relação da parte de Deus. Atos 11, Timóteo 1:18. Mas também é verdade que na maioria das referências bíblicas, a profecia se refere à proclamação da palavra escrita, da Escritura. Temos uma referência lá em Mateus 13:14, 2 Pedro 1:19, Apocalipse 1:3. O significado do termo profeta basicamente indica uma pessoa que fala diante ou uma pessoa que faz uma declaração pública. Então, o profeta bíblico é uma pessoa que expressa publicamente a vontade de Deus. O sentido do profeta como alguém que proclama, em vez de alguém que se prediz. É muito mais frequente no texto bíblico isso tudo, melhor para nós podermos melhor compreender quando consideramos o ambiente que Paulo escreveu para os crentes de Tessalônica. Não desprezei as profecias. Nos tempos da igreja primitiva, a relação divina ainda estava completamente firme e focada, ou seja, a igreja ainda não possuía em suas mãos a Escritura. Isso eu falo da Escritura finalizada, como nós temos a Bíblia hoje. Nesse contexto, a proclamação da vontade de Deus de forma profética é extraordinária e era algo fundamental para a orientação e a edificação da igreja. Alguns intérpretes acreditam que o ato de profetizar nos tempos do Novo Testamento não era algo miraculoso, mas simplesmente a proclamação ou a exposição da porção da palavra de Deus que já estava disponível. Sem dúvida, isso também estava incluído no que era profetizado nos tempos do Novo Testamento. Mas conforme já foi explicado, aquele que era um tempo em que a relação, e falamos de uma relação especial de Deus, e ainda estava sendo dada ao homem. A Escritura ainda não estava sendo, ainda estava, melhor dizendo, sendo
desenvolvida através das atividades proféticas, dos agentes das revelação que era geralmente os apóstolos ou pessoas associadas. Né? Além disso, muito em um tempo que o testemunho do evangelho era amplamente validado por sinais, podia acontecer nas comunidades cristãs, os segredos do coração, né, de um descrente serem revelados através de um ato de profecia. Esses acontecimentos miraculosos tinham o objetivo de fazer com que os descrentes reconhecessem que, de fato, Deus estava entre os cristãos. Não despreze as profecias. Considerando tudo, que esse texto é mais fácil de entender e entendermos a ordem, não desprezai as profecias ao desprezar a profecia. Os crentes de Tessalônica também acabavam se privando de ser edificados, encorajados, consolados por desprezar a profecia. Consequentemente, ao menosprezarem a palavra profética, aqueles crentes acabavam resistindo ao próprio Espírito Santo. Isso explica porque imediatamente antes de declarar, não desprezais profecia, o apóstolo Paulo escreveu: não apagueis o Espírito Santo. Parece que para o apóstolo Paulo, desprezar a profecia implica também em desprezar a obra do Espírito Santo. Mas isso não significa que os crentes tinham de dar crédito a qualquer suposta palavras proféticas. Na verdade, se por um lado o Espírito Santo capacitava verdadeiramente os profetas para proclamar a vontade de Deus, Satanás também levantava seus falsos profetas para pregar o engano. Isso, inclusive, continua sendo uma verdade até nos dias atuais. E por isso que, na sequência, o apóstolo Paulo encoraja os crentes a examinar tudo e reter o que é bom. Qualquer suposta profecia precisa ser colocada à prova, à luz das Escrituras. Nenhum pronunciamento profético deve ser recebido sem critério. Assim, tudo que for mal, ou seja, tudo que não for bíblico, deve ser rejeitado. Amém, meus irmãos? Espero ter ajudado com essa palavra. Deus